Alguma pergunta? Teve um intervalo da CPI que... Fale pertinho do microfone. É que o microfone está desligado. Não, tá... Luciano, a minha pergunta é que quando teve o intervalo da CPI com aquela crisezinha com o seu advogado, o circuito interno da CPI continuou gravando o senhor conversando com o senador Renan num clima amistoso. Eu queria entender o que foi conversado ali naquele momento. Muito legal. Eu tenho pregado que nós podemos ser concorrente de ideias, mas nós não temos que ser inimigos pessoais. Esse país é um país maravilhoso, de uma dimensão enorme, com uma população enorme. Nós temos que nos unir. Harmonia, bandeira branca, nós temos que pensar agora na economia. Vamos trabalhar. É isso que eu quero. Então eu abracei todos os senadores, não importa do que partido. Aliás, eu praticamente não conheço nenhum daqueles senadores pessoalmente, mas eu fui lá, abracei, chamei. Esse é o meu espírito. É o espírito de união, de motivação, de ir para frente. Nós temos que parar de ficar olhando pelo retrovisor. Nós temos que olhar para frente e fazer desse país uma das melhores nações do mundo. É isso que eu acho. Luciano, Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Essa história de usar a morte da mãe do senhor foi uma comoção para tentar atacar ainda mais a imagem do presidente? Como que o senhor avalia isso? Olha, eu noto que eu sou muito atacado, né? Desde que a gente se posicionou politicamente, eu sou atacado praticamente diariamente e sempre com fake news. Nesse caso da minha mãe, usar o prontuário, usar a certidão, ficou uma coisa muito feia, eu acho que para a CPI. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Como é vir à CPI esperar encontrar perguntas coerentes e só encontrar narrativas? Olha, nessa CPI vocês viram, quem estava em casa viu, que eram tudo narrativas, mostravam as coisas e eu queria tempo para poder explicar cada coisa. E no final, quando cada senador pegou o microfone, começaram a dizer que tudo aquilo que eu falei ao contrário, eu tinha aprovado. Ou seja, não tem verdade nenhuma. Na realidade, são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI. Senhor Luciano, acompanhamos as respostas do senhor e alguns analistas analisaram que o senhor juntou esse material e esses vídeos já serão usados numa disputa eleitoral em 2022. É uma intenção do senhor disputar as eleições em 2022? Olha, eu sou um ativista político. 2022 eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu acho que boas pessoas, empreendedores, empresários, precisam aprender que nós não vamos mudar esse Brasil sentado no sofá da nossa casa. Nós precisamos ajudar mudando as leis, reduzindo o Estado, a burocracia, fazendo com que esse país cresça, gerando emprego, é o que falta no nosso país. Então, eu vou pensar até o último dia. Não sei quando é que vai isso, vai ser março, abril, né? Abril. E fica em aberto a minha possibilidade na vida pública. Pessoal. A pergunta, na verdade, é direcionada para o senador Flávio. Você apareceu, depois que se tornou suplente, apareceu poucas vezes na CPI. Eu gostaria de saber o que te trouxe aqui hoje. Por uma razão muito simples, a CPI, no meu ponto de vista, é uma grande perda de tempo. O que é que de produtivo a CPI está fazendo? Quantas vacinas a CPI botou no braço dos brasileiros? Quantas pessoas a CPI salvou? Quantos balões de oxigênio a CPI levou para Manaus? Quantos respiradores a CPI conseguiu comprar? O que a CPI descobriu até agora de R$1 desviado de dinheiro público? Nada. Então eu vim hoje em homenagem ao depoente Luciano Hang. Eu queria dizer o seguinte, o Luciano, quando fala em oxigênio, ele foi o único brasileiro que mandou do dinheiro dele para Manaus 200 tubos de oxigênio. R$1 milhão. Quem é que fez isso? Quem é o outro empresário que fez? Não é porque eu sou de Santa Catarina. Esse homem aqui dá 22 mil empregos. Esse homem aqui é um brasileiro apaixonado. Teve que sentar na mesma cadeira que sentou o Witzel.
o Dominguete e Companhia Limitada. Então isso é um crime que nós cometemos contra alguém que gera emprego, paga imposto e faz esse Brasil andar. Infelizmente, muitas vezes a CPI faz mais palanque eleitoral, faz espuma, do que verdadeiramente quer apurar os fatos. Ok, pessoal? Luciano, uma última pergunta em relação ao atestado de óbito da mãe do senhor, onde primeiro é raro a causa da morte. Como que o senhor justifica isso? O senhor falou lá na CPI, mas fala aqui pra gente também, como que o senhor justifica esse erro? Foi um erro médico? O que isso representa? Muito importante. Falei com Pedro, da Prevent Senior. Segundo ele, o plantonista que fez o atestado de óbito colocou várias doenças e não colocou pós-Covid. No dia seguinte, ou no mesmo dia, uma comissão que olha novamente os atestados, viu o erro e colocou. Então, para o governo federal, foi colocado certo. Entrou com Covid e saiu com Covid. Então, o importante, até para vocês jornalistas, para não caírem em fake news, eu acho importante sempre checar as informações, né? O que eu vejo muitas vezes, se tem um dossiê, se tem um atestado, e não vão procurar a realidade dos fatos. E isso aconteceu na semana passada comigo, né? Quando apresentaram coisas aí na CPI, saiu aí nos grandes jornais e não escutaram a verdade, que eu tive que sair no dia seguinte apresentando uma nota à imprensa. Tudo bem, vamos lá. Ok, pessoal? Um abraço, muito obrigado, hein? Um abraço, obrigado. Quis o destino, quis o nosso Deus, que eu chegasse à presidência da República. E quis também ele que eu continuasse com o apoio de vocês. Cada vez mais a gente vê menos vermelho e mais verde e amarelo. É o orgulho de ser brasileiro. É a volta do patriotismo ao nosso Brasil. Hoje eu digo para vocês, depois de muito tempo, o Brasil tem um presidente que acredita em Deus, que respeita a sua Constituição, que defende a família tradicional e que deve lealdade a vocês, povo do meu amado Brasil. Estamos completando 1000 anos de governo. 1000 anos de governo. 600 anos de pandemia. Aí não. 600 dias de pandemia. Te lamenta por todas as mortes de Roraima, do Brasil e do mundo. Mas nós temos que enfrentar os problemas. Não podemos simplesmente dizer, fique em casa, que a economia a gente vê depois. Sempre disse que tínhamos que enfrentar o vírus e o desemprego. O governo federal fez a sua parte. Não deixamos colapsar a nossa economia. Atendemos aos mais necessitados. E hoje nós tomamos conhecimento que o número de empregados cresce mês a mês. Hoje foi anunciado mais 380 mil novos empregos no Brasil. Roraima é um estado que teve no verde no tocante ao emprego também. Roraima é um estado pequeno, mas um estado rico, um estado de futuro pelas suas riquezas. E nós começamos a mudar o Brasil desde as últimas eleições. Cada vez mais, apesar dos problemas, nós estamos vendo o nosso Brasil ir para frente. E viemos aqui agora, nesses 1000 dias, apresentar entregas aos senhores. E como disse no evento, lamentavelmente afastado aqui do centro da cidade. E deixei para reforçar aqui o que eu falei de mais importante na reunião de há pouco, agora de manhã. Hoje nós lançamos
a pedra fundamental para construir o linhão Manaus-Boa Vista. Roraima, em menos de 3 anos, ficará ligado à rede elétrica de todo o nosso Brasil. Certamente, o progresso se fará acompanhar cada vez mais com essas medidas. E devemos isso ao trabalho, logicamente, do Executivo e de grande parte do Legislativo por vocês. Fizemos isso em conjunto. Fizemos isso com muita gente ao meu lado. Como aqui a bancada de Roraima, a grande maioria esteve ao nosso lado nessa empreitada. E este linhão, que há mais de 10 anos vocês o esperavam, nós conseguimos agora vencer todos os obstáculos burocráticos que tínhamos pela frente. E com a pedra fundamental de hoje, a certeza que brevemente vocês terão energia de qualidade e perene em nosso Brasil, em nosso estado de Roraima. Eu só posso agradecer a Deus pela missão, pela minha vida e por ter um povo maravilhoso que acredita e confia em nosso trabalho. A vocês todos de Roraima, meu muito obrigado mais uma vez. Como acertei agora com o ministro das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Brevemente retornaremos aqui para ver esta obra em andamento. Como espero, no próximo mês, também retornar a esse estado. Eu quero ir na fronteira, eu quero ir em Pacaraima, e quero conseguir imagens para mostrar para o povo brasileiro que nós não podemos seguir o caminho da nossa querida Venezuela. Nós queremos liberdade e progresso. Queremos um país onde a liberdade de culto se faça presente, bem como a liberdade de expressão. Um país onde você valoriza a família e valoriza a meritocracia. Não queremos seguir o caminho de outros países, que o seu povo, ao inadvertidamente eleger gente com pensamento de esquerda, lançou-se como um todo no caminho da ditadura, da pobreza, da fome e da miséria. Estamos juntos nessa empreitada. Estou vendo aqui uma bandeira da nossa Venezuela ali do lado. A gente pede a Deus que a democracia um dia restabeleça naquele país. Naquele país outrora rico em petróleo e ouro. E hoje em dia tem um povo pobre pela forma como seus governantes trataram a sua política e trataram a sua população. Tenho certeza que juntos nós colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece. Afinal de contas, essa é a vocação de um povo que acredita em Deus e acredita no seu potencial. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.